pacote número 9, mapa mental número 44 das 50 que formarão este trabalho que eu adorei fazer. Eu estou te imaginando aí, vendo e me ouvindo. E se várias vezes você fizer este exercício, que não é cansativo, procura fazer de pacote em pacote, são de 5 em 5. Isso leva umas 2 horas, cada um somando tudo, mas são 2 horas de conhecimento direto naquilo que você precisa para marcar o seu X. Quando eu faço isso e eu falo aqui com você, eu estou pensando exatamente em cada um de você que está aí. Seja um candidato, uma candidata, seja o seu filho que vai poder usar toda essa informação para a sala de aula, seja você que quer aumentar o seu conhecimento em língua portuguesa, em todos vocês eu estou pensando com carinho para dar de forma mais sucinta, um visual mais explosivo possível, usando as mínimas palavras, mas que sejam palavras essenciais para que você possa registrar na gaveta do seu conhecimento. Por isso, o nosso mapa mental que aparece aí é o de número 44 do pacote 9 e trata do vocábulo C. Nós já tivemos um parecido do vocábulo Q, agora estamos vendo um do vocábulo C. Então nós vamos observar à sua esquerda, onde ele diz índice de indeterminação do sujeito. Eu não preciso me amarrar muito tempo aqui, porque nós saímos da concordância verbal e uma das regras tratou do C, índice de indeterminação. Porém, ele aparece aqui para você enxergar o C no seu total. Por isso, você lembra o que eu disse no mapa anterior. Quando é que você chama o vocábulo C de índice de indeterminação do sujeito? Olha o exemplo lá. Acredita-se em mudanças. Quem acredita, acredita em. Verbo transitivo indireto. O C está ligado a um VTI. Se o C está ligado a um VTI, ele tem preposição. Lembra lá na regência que a gente viu isso? No momento que você tem um C ligado a um VTI e você vê a preposição, eles querem saber o que é este C, marque X. Índice de indeterminação do sujeito. Você já sabe que aí tem sujeito indeterminado, você já sabe aí que o verbo acreditar fica sempre no singular, uma vez que o sujeito é indeterminado, porque o C é chamado de índice de indeterminação do sujeito. A banca poderia te enganar, ela poderia fazer assim, ó, acredita-se hoje, aqui, agora, em mudanças. Bah, eu não vi a preposição, sim, tá lá longe, ó. Mas quem acredita, acredita em. Você veio lá pro verbo e viu que ele é VTI. Em algum momento a preposição vai aparecer. Só que eles colocaram lá no final, para ver se tira o teu olhar dessa relação direta. Mas se você se volta pro verbo, vê que ele é VTI. O C está ligado a um VTI, o verbo tem que pedir preposição. Vai aparecer no momento a preposição. Então você marca X, que o C é índice de indeterminação do sujeito. Seguindo essa mesma ordem à esquerda, abaixo, você tem pronome reflexivo. Quando é que você tem um pronome reflexivo? Olha, ele é pronome reflexivo quando ele estiver ligado a um VTD. Bia, lá no anterior você também disse que o C estava ligado a um VTD e ele era pronome apassivador. Daqui um pouquinho a gente vai ver. Mas ele também pode estar ligado a um VTD e não ser apassivador. Qual é a diferença? Que aqui você vai ver o sentido da frase, que no apassivador o sujeito sofre ação, aqui o sujeito faz e sofre ação. Então no exemplo diz assim, o candidato equivocou-se, está no singular. Quem equivocou-se foi o candidato. O candidato equivocou, o quê? Você está vendo que é VTD, não tem preposição, então não é índice. Que o nome daquele C é pronome, eu sei. Mas eles estão me dizendo que é apassivador. Não, mas aqui o candidato foi ele que fez.
foi ele que sofreu. Então ele não é só passivo, ele é ativo e é passivo. Por isso, neste exemplo, o sujeito fazendo e sofrendo ação e o ser ligado a um verbo transitivo direto é chamado de pronome reflexivo. Daí você olha no explosivo abaixo dele, que também fala em pronome reflexivo, só que diz pronome reflexivo recíproco. Recebeu mais um nomezinho. Isso acontece, minha gente, quando na sua frase o se está ligado a um VTD, como ali, o candidato equivocou-se. O sujeito fez e sofreu ação, só que o seu verbo está no plural, então é recíproco. Quando eu digo que os candidatos equivocaram-se, ora, eles ficaram equivocados entre eles. Quando eu te digo que a menina penteou-se, a menina que fez, a menina que sofreu ação, penteou é verbo transitivo direto, o se é pronome reflexivo. Mas quando eu digo as meninas pentearam-se, está no plural. É que uma penteou o cabelo da outra e elas ficaram penteadas entre si. Por isso você tem um pronome reflexivo, mas ele recebe mais um nomezinho, ele é recíproco. Ora, continuando agora ali embaixo, o se pode ser parte integrante do verbo. O que é isso? Quando você está conjugando um verbo e vê que o pronome, ele precisa, eu preciso estar com ele. Quando o verbo queixar, por exemplo, eu queixo, tu queixas, ele queixa. Mas se eu disser eu me queixo, tu te queixas e ele se queixa, fica mais bonito. Pode ver que ele é parte integrante do verbo para conjugação. Queixar é um verbo sentimento, é uma dica também, como alegrar, ó. Eu alegro, tu alegras, ele alegra. Não, eu me alegro, tu te alegras, ele se alegra. Tá vendo que a conjugação do verbo com o pronome fica mais elegante. Ele é chamado de parte integrante do verbo para uma flexão verbal coesa, correta, coerente, bonita, fonética, fonológica. Subindo, você está vendo que o se tem um acento. Quando você puder pluralizar, é a mesma coisa que o vocábulo que, é a mesma coisa que o vocábulo porque. Se você não lembra, vai lá, consulta o mapa mental do vocábulo porque, o mapa mental do vocábulo que, você vai observar que tem essa relação. Quando você pode, pluralizando a frase, você diz assim, aqueles ses me deixaram preocupada. Você está vendo que eu pluralizando a frase, o se também pluraliza, ele é um substantivo. Então, sempre que pluralizado, este se é classificado como substantivo. Ah, mas o se, e daí ele tem um acento circunflexo, e o se pode ser um verbo, uma ordem. Quando eu digo, se a seiva do teu vigor, eu estou num imperativo, mandando este se, que é uma ordem, é um verbo, e ele recebe acento, sempre que ele determinar uma ordem, ele é classificado como verbo. Subindo, está lá o pronome apassivador que a gente já falou. Nós falamos em pronome apassivador no mapa anterior, quando eu falei em índice de indeterminação. É impossível não relacionar um com o outro. E daí, quando eu falei em pronome reflexivo, você também deve ter ficado grilado com o pronome apassivador. Porque no reflexivo, o se está ligado a um verbo transitivo direto. Por isso você já sabe que é diferente do índice de indeterminação, que é ligado a um VTI. Mas agora o pronome apassivador também está ligado a um verbo transitivo direto. Agora a diferença é que aqui o sujeito apenas sofre ação, enquanto que no reflexivo o próprio nome diz, ele faz e ele sofre. Por isso, quando eu te digo aluga-se casa, não é a casa que faz ação. Diferente do candidato equivocou-se. Foi ele que fez e ele que sofreu. E está ligado a um VTD, porém ali ele é reflexivo. Aqui aluga-se casa, aluga o quê? Está ligado a um VTD, mas não é a casa que faz ação, a casa sofre ação. Por isso ele é chamado de pronome apassivador. E esse aqui está bem claro na sua mente, porque eu já fiz um mapa mental das vozes verbais. E lá nas vozes verbais eu já tratei dele. E lá nas vozes verbais eu te disse que aluga-se casa, se o se é pronome apassivador, você tem voz passiva sintética. Estás lembrado? E se o se estiver ligado a um VTD e o sujeito faz e sofre ação, o se é um pronome reflexivo. E lá nas vozes verbais o nome dele é voz reflexiva.
Está fazendo a costura comigo? Está ficando bonito o seu bordado? O meu está. E agora lá em cima você está vendo conjunção subordinativa condicional. Ah, minha gente, não vou perder meu tempo. Eu já te dei os nexos subordinativos e pedi que você decorasse. E nos nexos subordinativos eu tenho 9. Causal, condicional, comparativa, conformativa, concessiva, consecutiva, proporcional, temporal e final. Lembrei das 9. Se você não lembra, levanta da sua poltrona e procure os nexos subordinativos que geram as orações subordinadas adverbiais. Estão lembrados? Pois é, agora eu quero o ser. E o ser pode ser uma conjunção subordinativa condicional. Você sabe disso? Se, caso, salvo, desde que. Está lembrado? Ah, mas eu quero enxergar na frase. Quando ele estiver entre dois verbos. Verbo 1, venceremos. Ele no meio. Verbo 2, formos persistentes. Está vendo que ele está unindo orações? No momento que ele estiver unindo orações, ele deixa de ser tudo que eu já falei aí para ser uma conjunção. Você sabe conjunção? Não sabe? Vai lá olhar o mapa das locuções, que eu te dei as locuções, que eu te dei as classes de palavras. Lá você sabe a diferença de conjunção e preposição, lembra? São os dois que unem. Preposição une palavras, conjunção une verbos, orações. Eu conto orações pelo número de verbos. Eu não estou fazendo um nó na tua cabeça, porque tudo que eu estou falando eu já falei anteriormente. Para você chegar aqui, vá olhar os anteriores, fique bem visível isso, porque a banca costura tudo isso. E daí no momento que você vê ali o ser entre dois verbos, substitua por desde que, venceremos desde que sejamos persistentes. Caso, né, na condição de, coloca essa palavra aí, condicional. Você está vendo que tem uma vírgula antes, então você está vendo ali que este ser é uma conjunção subordinativa condicional. Cuidado, tiva, eu já falei isso anteriormente. Se te disserem que aquele ser é uma conjunção subordinada condicional, está errado. Ela é subordinativa, conjunção é sempre tiva, ada é sempre a oração. E finalmente, também conjunção, está lá em cima, porque os nexos eles amam. E daí eu estou dizendo que um ser pode ser conjunção integrante. Se você não lembra, vá buscar o mapa das orações subordinadas substantivas. Procure o mapa da conjunção integrante. Tudo isso está presente em mapas anteriores e cai na sua prova. Quando é que você tem uma conjunção subordinativa integrante? Quando ela começar com conjunção integrante. Daí você está me perguntando, mas conjunção integrante é somente o vocábulo que, quando antes tiver um verbo e eu colocar isso na frente. Mas quando eu te dei a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, eu disse que é a única, que ela pode, além da conjunção integrante que, começar com quão, com onde, com o se. Lembra? E daí ela estará sempre ligada a um verbo transitivo direto. Então, não sei se viajarei. Daí você foi lá e viu aquele ser. Está entre dois verbos. Entre dois verbos ele é conjunção, isso ninguém tira. Mas você sabe que ele é ou conjunção condicional ou integrante. E você não tem como dizer, não sei na condição de viajarei. Não tem como colocar na condição de ali. Então, se você não quer me entender, marque X, é só para marcar X, não deu na condição de conjunção integrante. Mas se você quiser entender, se eu tivesse dito, eu sei que você será nomeado. Eu sei que você aí será nomeado. Você saberia que este aqui é conjunção integrante? Porque eu sei é verbo. Eu sei isso, você pode colocar o isso, que é conjunção integrante. E você sabe que conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. E se o verbo pergunta o quê? Eu sei o quê? Que você sabe, ele é objetiva direta. Lembra da substantiva? Se não lembra, levanta daí e vai procurar o seu mapa. A mesma coisa acontece com você.
Ora, não sei se viajarei. Não deu na condição de. Então você já sabe que aquele se é conjunção integrante. Não, mas eu quero saber a razão. Tinha um verbo antes. E este verbo é transitivo direto. Isso acontece com VTD. Não sei o que. Tá vendo que ele pergunta o que? Você, para ter certeza que o se é conjunção integrante, acrescentou isso. Porque para saber se o que é conjunção integrante, também você coloca isso. Então, não sei isso, se viajarei. Já sei que este que é conjunção integrante. Na frente de conjunção integrante, jamais haverá vírgula. Porque não se virgula na frente de conjunção integrante. E daí, se o se tem um verbo transitivo direto, você já sabe que este que é chamado de conjunção subordinativa. Tiva, não é subordinada, é tiva integrante. Pronto. Tá aí o se na sua explosão. Vá olhando um por um, vai gravando a diferença de um por um e vamos ser felizes na hora de marcar o X. Daí eu escolhi uma questão de concurso que diz assim: em que alternativa a classificação do vocábulo se está corretamente classificada? Vamos primeiro fazer isso? Está corretamente classificada. E tem mais um pedido lá. Mas primeiro eu quero ver onde é que ela está classificada corretamente. Quero saber se você chegará no horário marcado. Quero saber. Daí, saber o quê? A Bia me disse que se o se está entre verbos. Quero saber isso. Pude colocar isso. Quero saber é uma locução verbal transitiva direta. O quê? Então o se é conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante. Tá certo. Coloca um certo lá. Coloca um certo. Eu só estou analisando a primeira. Eu tenho muito medo quando os enunciados pedem duas coisas. Por enquanto tá certo. Todos poderão entrar se possuírem convite. Ora, todos poderão entrar caso possuam convite. Este se tem vírgula entre dois verbos, na condição de possuírem convite, conjunção subordinativa condicional. Também está certo. Os policiais feriram-se no confronto. Feriram o quê? O se ligado a um VTD, está lá em cima, ele é um pronome. Está dizendo ali, ó, pronome. Mas está dizendo que ele é reflexivo. Foram os policiais que se feriram ali, está no plural, é recíproco. Certo? Meu Deus, está tudo certo. Está pedindo as que estejam corretamente classificadas. Estão, por enquanto, todas corretamente classificadas. Confiam-se nas pessoas envolvidas. Quem confia, confia em. Verbo transitivo indireto e o se, índice de indeterminação do sujeito. Está certo. Está tudo certo. Na letra E. Comeu-se o bolo. Comeu o quê? O se ligado a um VTD não foi o bolo que fez a ação, então é pronome apassivador. Todas estão classificadas corretamente. Porém, eles querem saber incorreto na frase. Como elas estão incorretas na frase. A classificação está certa, mas elas estão incorretas. Ora, na letra A, quero saber se você chegará no horário marcado, é conjunção integrante, os verbos estão tudo no seu lugar certinho. Todos poderão entrar se possuírem convite? Claro. Quem é que poderá entrar? Todos possuírem convite? Perfeito. Eu quero incorreto. Está correto classificado, mas eu quero incorreto na frase. A e B está correta classificado e correta na frase. Os policiais feriram-se no confronto. Está correto na classificação, correta na frase, porque quando estiver no plural, ele é pronome reflexivo recíproco. Confiam-se nas pessoas envolvidas. É índice de indeterminação do sujeito, mas o sujeito é indeterminado. E pela regra da concordância, o verbo nunca vai para o plural. Então tem que ser confia-se nas pessoas envolvidas. Está corretamente classificada, mas está incorreta na frase. Por isso é a letra D, Dinamarca. Porque comeu-se o bolo foi comido.
está na passiva, o bolo está no singular. Agora, se eu tivesse dito os bolos, comeram-se os bolos, porque é VTD com VTI, é que eu não posso colocar verbo no plural, uma vez que o C é índice de indeterminação do sujeito. Um passeio lindo nessa questão. Quando eu escolho, minha gente, eu escolho uma questão que possa premiar o máximo de informações que estejam presentes no mapa. Por isso, ao fazer, não queira ir assim de sopetão buscar a resposta. Busque a resposta no seu vagar. Ela é por isso está certo, mas aqui está errado. Volta para o mapa, que é uma forma de você ir carimbando as informações. Mais uma preciosa dica, e vamos para o mapa que vai fechar o pacote número 9, que é o de número 45.